Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz tudo que envolve o mercado de transferências do Internacional nesta sexta-feira. Muitas informações importantes. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre Canóbio e John Arias. Tem alguma chance desses negócios acontecerem? Verratti no Inter, que história é essa? E o defensor no futebol italiano e outro no futebol mexicano que o Inter buscou nas últimas horas. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Por aqui já dá essa força e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá na KTO, jogue com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos, tá certo, gente? Vamos lá. Quero começar aqui repercutindo que o presidente Alessandro Barcelos falou ontem à noite no programa Sem Filtro, em GZH, lá no YouTube. Ele deu uma entrevista de mais de 1 hora e ele foi questionado sobre diversos nomes, movimentações do Inter no mercado de transferências. E em determinado momento, ele falou sobre 2 nomes, tá? Ele falou sobre o Canóbio, Agustín Canóbio, atacante de 26 anos, uruguaio, que interessa ao Internacional e está no Atlético Paranaense, que caiu para a segunda divisão. A gente sabe, o Canóbio é caro, tudo isso a gente já comentou aqui no canal. Não houve a proposta de 8 milhões de dólares que se falou por ele, mas de fato o Inter não nega no bastidor que tenha interesse nesse jogador. Mas o que acontece? O presidente também falou sobre o John Arias, atacante de lado de campo, colombiano, campeão de Libertadores ano passado no Fluminense. Esse ano, como o Fluminense todo não fez uma grande temporada. E a gente sabe que o John Arias interessa a vários mercados, inclusive clubes brasileiros. O Cruzeiro já demonstrou interesse. E ele foi questionado se o Inter estava interessado no colombiano, além do atacante Agustín Canóbio, uruguaio do Atlético Paranaense. O presidente não negou, tá? O presidente não negou que o Inter tenha esse nome no radar. O que o presidente disse? É aquela velha frase de quem apanha... Aliás, perdão, peguei a frase errada, tá? O presidente falou o seguinte sobre esses 2 jogadores, tá? Que o Internacional tem que estar de olho nesse tipo de jogador. Foi isso que o presidente disse. Ele deixou bem claro que o Inter tá de olho nesses jogadores. Ele não quis cravar, tá negociando, ele não quis falar sobre isso, mas ele disse que sim, o Inter está atento a esses 2 jogadores como outros no mercado. Vamos lá, se o Inter não tivesse nenhum tipo de interesse, nem os nomes do radar, o presidente vai lá, nega e deu pra bola. E tá tudo certo, o presidente chega lá e fala, não, a gente não quer o Canóbio, não quer o John Arias, porque é muito caro, enfim. Bom, o que a gente sabe? O John Arias interessa mercados europeus, tá? Seria muito difícil concorrer, é bem pouco provável que o Inter tente abrir um negócio, mas tem esse nome no radar. O presidente não negou, e o Canóbio a gente sabe que o Inter conversa, teria interesse, mas também é difícil pelos valores praticados pelo Atlético Paranaense. Agora eu quero falar de outra informação de mercado aqui que eu deixei separado, que eu conversei com algumas pessoas hoje, tá? A primeira delas é sobre Nathan Silva. O Valentim Furlan, do Gol, trouxe essa informação e eu confirmei. O Nathan Silva é um nome que recebeu contato do Internacional. Para quem não lembra, ele é um zagueiro que foi muito bem no Atlético Mineiro aqui no Brasil. Ele tá no Pumas do México, só que ele tem um contrato extenso, até junho de 2027. O que acontece aí? O Pumas não vai facilitar qualquer tipo de negócio pelo Nathan Silva. Ele estava jogando por lá, tem bastante rodagem, tá 62 jogos desde que chegou ao Pumas. No Galo foram 96 jogos, 95 jogos, ganhou Supercopa do Brasil em 22 e Brasileirão de 2021, além de Campeonato Mineiro, e 62 jogos até o momento no Pumas do México. Mas o Nathan Silva, que tem contrato, como eu disse, até meio de 27, é um zagueiro que o Inter fez contato e que tem interesse, é mais um nome que a gente pode deixar aí anotado, porque pode ser que o Inter tente evoluir nesse negócio ali na frente. O outro foi trazido pelo Lucas Colar do Voz do Gigante, meu parceiro, um abraço para ele, que é do Paulo Azi, que é um jogador brasileiro. Ele tá na Itália, jogando no Cagliari, tem 30 anos e ele joga como lateral e zagueiro. Ele joga nas 2 laterais, ele é lateral direito de origem, joga na lateral esquerda, tem jogado assim no Cagliari lá na Itália, mas também atua como zagueiro, para vocês terem uma noção, tá? Ele tem 1,88 m de altura. E pelo que eu conversei com algumas pessoas, ele é um cara de envergadura física e bastante impulsão, tá? Até falaram em velocidade, enfim, mas principalmente físico e impulsão. Como eu disse, 1,88 m tem o Paulo Azi. Só que ele tem contrato no fim da temporada europeia, ou seja, meio do ano que vem. Na virada do ano, o Paulo Azi ele pode assinar pré-contrato já e vir de graça no meio do ano, ou assinar pré-contrato e negociar uma liberação com o Internacional e com o Cagliari da Itália, tá?
Em relação a valores, tem algumas informações importantes para isso, tá? O Cagliari tá pedindo 2 milhões de euros. A gente tá falando de 12 milhões, quase 13 milhões de reais para liberar o jogador. Ele tem um salário lá que dá mais ou menos 500, 600 mil reais mensais, convertendo pro real. É cerca de 100 mil euros que ele ganha lá no Cagliari. Ele foi formado na base do Paulista de Jundiaí, mas jogou só no futebol europeu. Nessa temporada não tem atuado tanto. 8 jogos em campo só do Cagliari, 607 minutos em campo. E é um jogador que também interessa ao Inter, tá? O Paulo Aze, que joga como lateral e como zagueiro, e também o Nathan Silva, do Pumas, do México. Agora, pra gente fechar, eu quero falar do Verratti, atacante argentino, 36 anos, do Vasco da Gama. Surgiu a informação com o Juan Pablo Mendes, repórter, que, cara, dá muitas informações lá, falava muito de Kudê, agora do Crespo no Grêmio, ele tem muitos contatos lá na Argentina, ele é do Diário Olé, que é um dos principais portais lá na Argentina, e a informação dele é de que o Inter quer o Verratti. E aí eu conversei com 2 pessoas no Vasco da Gama, e além disso conversei com o Lucas Pedrosa, que é o principal setorista de Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. O que acontece? Lá não se tem o nome do Inter, tá? E essas pessoas que eu falei do Vasco também não me trouxeram o nome do Inter. Confirmaram que existem clubes brasileiros, e aí, como eu disse, não citaram o Inter, mas confirmaram que existem clubes brasileiros e da Arábia interessados no atacante argentino de 36 anos do Vasco, que tem contrato até ano que vem. Ele tem contrato até 25 com o Vasco, e ele tá já conversando por uma possível renovação. Mas ele e o seu empresário estão ouvindo o que tem surgido de futebol brasileiro e futebol árabe, isso está claro. Se trouxe uma informação de que ele teria sido oferecido para o Atlético Paranaense, depois para o Fluminense. O empresário dele falou com o Pedrosa, eu conversei com o Pedrosa, ele me disse que o empresário dele garante que não ofereceu para nenhum clube brasileiro e que se outra pessoa ofereceu, tá errado, porque o único que tem procuração para oferecer e para agenciar o Verratti é esse empresário dele, tá? Mas se confirma que clubes brasileiros e árabes querem o Verratti. No Inter ninguém me deu retorno, tá? O Inter se calou totalmente diante dessa informação do Verratti. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, porque esse é jogadoraço. A gente sabe, o Alário não vai ficar no Inter, tem o Ener, tem o Boé que ficam pro ano que vem. Será que o Inter quer mais um centroavante? Vai apostar no Ricardo Matias? É uma dúvida, mas o nome do Verratti surgiu, tá certo? Deixa teu like aqui no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, já dá essa força que a gente volta aí para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.